Olá, gente, tudo bem? A gente é do curso de Medicina Veterinária, meu nome é Giovana. Meu nome é Maria. E hoje a gente vai falar sobre abate halal, que é um abate dentro da religião muçulmana, né? Já que temos muitos muçulmanos vivendo no Brasil e é um grupo importante que não podemos esquecer. E hoje a gente trouxe o Sheikh, por favor, se apresente. Em nome de Deus, meu nome é Sheikh Muhammad Reza Rezai, mas pode me chamar de Sheikh Reza, ou Sheikh Reza, na pronúncia portuguesa. Né? E ele vai ser o nosso convidado de hoje, para a gente saber mais e entender mais desse abate. É um prazer. É um prazer recebê-lo aqui. Então, começa explicando pra gente, pro pessoal que tá assistindo a gente, então, o que é o abate halal? Por que ele é tão importante? Na verdade, na época pré-islâmica, os povos tinham o costume de matar os animais, né, de qualquer forma, né, para consumir. Mas até eles consumiam os animais mortos e os animais que foram sacrificados para os ídolos, né? Então, foi então a mensagem de Deus foi revelada para o profeta Muhammad, que é o profeta do islamismo, que a pronúncia portuguesa é Maomé, né? Mas se você falar Maomé para os muçulmanos, não vão entender do que você está falando, né? Que é o profeta Muhammad. Então, a mensagem foi revelada para ele que comei, pois, de tudo aquilo sobre o qual tenha sido invocado o nome de Deus. O Alcorão Sagrado, capítulo 6, versículo 118. Esse versículo e mais versículos no Alcorão Sagrado está ensinando que sacrificar o animal para comer, né, abater, tem um processo, né? Então, com esse processo, vai ser o que? Vai ser halal, vai ser aceitável, vai ser permitido comer a carne desse animal, entendeu? Então, halal pode ser traduzir para permitido, aceitável, que segue as leis da religião. Depois o profeta explicou como que é abater o animal para comer, como que é o processo, né? Seguindo esse versículo, ele definiu para nós como que é e qual carne, qual animal que é abatido pelas essas regras da lei islâmica é halal. E o que não é haram, ou proibido. A palavra em árabe é haram. Haram é proibido. Então, halal é permitido, haram é proibido. Entendeu? Isso que é o significado do halal. E por isso é importante, porque Deus está nos ordenando que não comem. Só comem carne desse tipo, com esse processo. Então, fora disso, não podemos comer. E o profeta nos explicou o que acontece quando você come carne haram. Que na visão islâmica tem uma conexão muito forte entre corpo e alma. E quando você come um pedacinho só de carne e qualquer comida haram, influencia na sua alma. Então, vai te evitar na avança no caminho de Deus, na religião. Por isso não comemos. Até tem dito que fala, se você comer um pedacinho de haram, de carne haram, no caso, 40 dias suas orações não são aceitáveis. Não são aceitas, na verdade. Né? E esse não quer dizer que você não deve rezar, não deve orar. Só quer dizer a importância. Tem muita importância. Comer ou não comer. O que comer. Até tem no Alcorão Sagrado, tem um versículo que fala Fanzur ila ta'amik. E observa, preste atenção do que você está comendo.
Então, não podemos comer qualquer coisa. Sim. É. E o senhor pode explicar pra gente como é feito o processo do abate? O processo do abate, na verdade, tem muitas regras. Jurisprudência islâmica é muito, muito explicada, né? E os ditos nos ensinaram como que como podemos fazer. Se você esquecer fazer uma parte desse processo, né? O que acontece, o que pode fazer. Então, estamos falando no caso normal, entendeu? Caso você esqueceu uma parte, é outra coisa. Ou exceção, vamos dizer que é outra coisa, é outro assunto. Então, o que é mais importante, condições para ter um abate halal, primeiro, quem que faz esse trabalho deve ser muçulmano. Então, quem abate deve ser muçulmano. E também ele tem que invocar o nome de Deus no momento de abate. Tem que ser uma oração específica ou só chamar para si, assim? Aqui tem sábios grandes no Islã que eles falam só lembrar o nome de Deus está suficiente, mesmo que seja no qualquer idioma, entendeu? Então, com a visão deles, se uma pessoa muçulmana no momento de abate falar em nome de Deus na língua portuguesa está suficiente, né? E na visão de outro grupo, melhor falar nome de Deus em árabe, né? Chamar Allah. E qualquer frase pode ser, mas deve incluir nome de Deus, Allah. Então, não tem uma oração específica, entendeu? Mas oração recomendada tem. Nós estamos falando sobre obrigatório e proibido. Agora, recomendada e não recomendada é outra coisa, entendeu? Porque temos muitas coisas, muitos ensinamentos que nos recomendaram para fazer, mas não chegou ao nível de obrigação. Só uma explicação breve sobre essas palavras. Obrigatório ou wajib, na jurisprudência islâmica, quer dizer, se você não fazer, vai ter castigo. Se fazer, vai ter recompensa. Proibido, ou haram, no caso, em árabe. Você tem que evitar. Se cometer, você vai ter castigo. E se evitar, você vai ter recompensa. Recomendado, se você fazer, vai ter recompensa. Mas se não fazer, não tem castigo. Não recomendado, ou makruh, é aquele que se você cometer, não vai ter castigo. Mas melhor não fazer. Se não fazer, vai ter recompensa. Entendeu? Que se chama makruh. Entendeu? Isso também é bom saber, porque já vou usar essas palavras. Tranquilo, muito obrigada, inclusive, pela explicação. A gente estava conversando um pouquinho aqui, né, sobre como é que vocês sabem se essa carne veio de um abate halal, né, tudo isso. Então, explica para o pessoal que ainda não viu nossa conversa, como é que se tem essa informação. Se essa informação é confiável, né? Olha, depende do lugar que você está morando. Então, se você está morando num país islâmico, numa comunidade islâmica, é outra coisa. Você confia das pessoas muçulmanas, então só fala da pessoa que essa carne é halal, está suficiente. Você confia. Mas se você está morando num país que não é muçulmano, a maioria não são muçulmanos, então é diferente. Como o caso do Brasil. O caso do Brasil aqui, por exemplo. Aqui o Brasil está produzindo carne halal para os países islâmicos, para os muçulmanos, né? A maioria dos países eu acho que compram carne do Brasil. E eles estão seguindo esse processo. Eles mandam uma pessoa para fiscalizar nos frigoríficos
que o processo é processo halal ou não, e agora eles fiscalizam e a pessoa confirma, o produto, o frigorífico coloca um selo de halal e as pessoas confiam e compram. Mas também tem pessoas que não confiam por selo que tem na marca, qualquer marca pode ser, né? Eles não confiam no selo. E, então, eles têm pessoas, né, nas comunidades, nas cidades que tem muitos muçulmanos, tem pessoas que eles fazem carne halal para os muçulmanos e vendem para eles. E a pessoa, ele que sabe. Se a pessoa confiar no selo, comprar e comer, ele que sabe. Entendeu? Então, a regra é uma coisa, mas o muçulmano que faz no final, ele vai ter cobrança, ele vai ter julgamento no dia do juízo final. Então, ele vai responder por que eu confiei e comprei. Né? Só um selo não pode ser o assunto para confiar. Mas talvez ele tenha amigos no frigorífico, não sei. Talvez ele conhece, talvez foi para o site deles e leu, não sei, e confiou. Ele que sabe. Então, cada muçulmano resolve esse negócio na sua casa. Sim. Uma coisa que eu esqueci sobre o processo, que perguntou, não é só o muçulmano que falar e invocar o nome de Deus e acabou, não. Tem outras condições que eu esqueci de falar, que também o animal deve ser posicionado à direção do Islã. Direção, A Meca. no caso, na verdade, é Kaaba. Porque se você ver a foto da Kaaba que mostram, da Meca, Meca é o nome da cidade, e dentro da cidade tem uma mesquita que é a maior mesquita do mundo, né? Que cabe mais de 3 milhões das pessoas, né? É muito grande. Gente, Muita é muito gente. grande. Cabe a Curitiba, eu acho, né? A população da Curitiba cabe dentro da mesquita. Podemos viajar um dia juntos, né? Vamos! Agora? E tem um lugar mais importante que qualquer foto dessa cidade que você vê, dessa mesquita, você vê no centro tem uma construção preta. Na verdade, tem cortina preta, não é preta. É a construção que se chama Kaaba. Também uma mesquita, que se chama Casa de Deus. Aquela construção que se chama Kaaba, no caso em português cubo, é nossa direção. Então, por exemplo, nas nossas orações diárias, nós temos que direcionar a direção, que é Kaaba. Até na mesma mesquita, a própria mesquita, eles têm que virar a Kaaba para realizar a oração. Entendeu? Por isso eles realizam a oração rodando. Entendeu? E agora, para abater o animal também, você tem que posicionar o animal à direção. E agora, se o animal não ficou, se a pessoa esquecer falar o nome de Deus, essas coisas eu falei no início, que são exceções que a gente fala, se fazer de propósito, se não posicionar de propósito, não podemos comer. Agora vocês sabem porque o muçulmano não compra carne de açougue nos países ocidentais, porque não tem esse preparo certo. não tem preparo certo. Né? Tem alguma oração que se faz pós-abate? Tem também, mas não é obrigatório, não. Recomendado, tem várias coisas recomendadas. Sim, recomendado. Né? Por exemplo, a faca deve ser fina, para o animal não sentir dor. não sentir Pra ser dor. mais rápido. Já que você voltou nesse tema, eu vou aproveitar então e perguntar. Você falou que esse tipo de abate deve ser feito ou vistoriado por um muçulmano, né? Mas pode ser qualquer muçulmano, ou tem que ser alguém da mesquita, tem que ser o sheikh. Como é que isso funciona?
é como você falou, tipo, o muçulmano foi lá, ele é da comunidade, ele falou, olha, confiem, eu vi, eles fazem certinho, eles fazem pensando na gente, e isso já vale. Não, qualquer muçulmano pode ser. Qualquer muçulmano pode ser. Também, cada pessoa que tem esse título, muçulmano, está suficiente. Sim. Tá bom? Vai pro abate também, que vai realizar o abate no caso. Pode ser qualquer pessoa que Pode seja ser dessa qualquer muçulmana. pessoa. Não precisa de um curso específico, nada. Não, para ensinar, para saber, aprender como que é, sim, precisa. Porque até degolar o animal, abater, tem regras. Sim. Não é assim só pegar a faca e abater, não. Então tem regras. 4 veias importantes no pescoço deve ser cortada, né? Então tem regras que ele tem que aprender. Senão, se for um muçulmano, chamar o nome de Deus, mas cortar errado, também não podemos comer. Sim. Né? Eu não sei como se chama esse negócio aqui no pescoço. O pomo de Adão, que os homens têm, ou a veia jugular? Não, esse aqui, ó. A gente É chama o pomo de de Adão. pomo de Adão. Pomo de Adão. Então você tem que abater e cortar a cabeça embaixo desse. Se cortar em cima, não pode comer. Se cortar de propósito. Não é só essa regra. Tem várias regras. Né? Então ele tem que aprender e depois fazer. Sim. Sim, essa sim. É para qualquer pessoa. Não faz diferença. Seja sheikh ou outro muçulmano, não faz diferença. Entendeu? Tem que aprender. Mas quem que aprendeu, pode fazer. Não tem nenhuma diferença entre sheikh e outra pessoa. Né? Bom saber. E, assim, na hora de criação daquele animal, ele pode ser criado com os outros animais juntos, comendo da ração igual, ou a criação dele tem que ter algo específico, ou que seja recomendado? Também não. Não tem mais. Devemos prestar atenção que seja saudável, né? Caso higiene também, deve ser tudo certo. Até os muçulmanos que compram carne, compram boi para preparar, né? Eles compram o boi que é saudável, né? Tudo pronto para comer. Sim, prestamos atenção. Não pode comer qualquer coisa. Então, por exemplo, se comer algumas coisas ilícitas, tem um processo para purificar o animal. Não podemos abater ele, né, até purificar. Então, o animal, não podemos dar as coisas ilícitas que são citadas na jurisprudência. Por exemplo, sangue é ilícito. Na religião islâmica é ilícito. Né? Fezes, urina, bebida alcoólica. Né? Então, essas coisas, se o animal comer e beber, não podemos usar. Temos que esperar para purificar. Entendeu? Sim. E agora, comidas que ele come é importante. Sim. Por causa daquela conexão que o senhor disse sobre a alma e o corpo. Isso também. E existe alguma parte do animal que não se consome? Sim, tem. Tem partes que temos que tirar. Eu não sei os nomes em português para explicar certinho, mas tem vários lugares e também nos frigoríficos, até nos contratos, os países islâmicos determinam tudo que vocês têm que tirar isso, que não podemos comer. Sim. Né? Por exemplo, tem um negócio nos ossos, De todo? né? Talvez é isso. Tem que tirar, senão não comemos. E tem várias coisas que não podemos comer.
Aproveitando já de poder ou não poder, nesse lado de comer, eu sei que abate de vacas, né, de bois ok, de galinhas eu sei que também que vocês consomem. Que animais podem ser consumidos e que animais não podem ser consumidos? E esses animais, todos eles têm que seguir esse abate halal? Sim, tem que ter abate halal. Marinhos não. Marinhos não. Então vamos começar de marinhos. Frutos marinhos, né? Tem uma regra. Se tiver escama, nós comemos. Né? E também não precisa ser degolado e não precisa ser muçulmano. A pessoa que tira a pesca. Não, Sim. não precisa. O marinhos é diferente. Então só tiver escama, né, comemos. Mesmo que seja só uma escama pequenininha. Né? Mesmo comemos. Mas o resto, não. Também pode ser um dos motivos, não é o motivo total. Pode ser maioria dos marinhos que não tem escama são caçadores ou são marinhos que eles também consomem sujos, né? Se você prestar atenção, são assim. Sim. Então, também, um dos motivos pode ser a influência que eles vão ter no nosso corpo. Então, cação, por exemplo, não tem escama, não podemos comer. Então, aqui entre aspas, os muçulmanos têm uma facilidade aqui, né? Que nos restaurantes eles entram, eles comem peixe. Entendeu? Sim. Eles não podem carne de boi, carne de frango, mas eles podem comer carne de peixe. Então, essa é uma facilidade que eles têm nos restaurantes. Facilita o convívio social. Convívio social. Então, eles surgiram nos restaurantes por isso. E agora, tem alguns frutos marinhos que nos ditos do profeta e dos sucessores do profeta, eles não determinaram. Falaram que, por exemplo, pode comer isso também. Então, esse entra no consumo. Né? Comemos. No caso do camarão. Como o camarão, né? Camarão nós comemos. E sempre a gente entra nos restaurantes marinhos para comer camarão. Nós muçulmanos fazemos isso. E agora os animais fora de mar, né, são dois grupos. Um grupo selvagens. Selvagens que tem, como se chama? Presas? Garras. Tem, Carnívoros. Também nós não comemos, que tem sangue jorrado. Não comemos. Se você cortar uma veia, sai sangue jorrado. Então, esse tipo não podemos comer. E os animais domésticos. O meu português não é muito bom, mas estou tentando. Mas eu tô achando muito bem. Tá? Obrigado. Então, os animais Domésticos. domésticos comemos, né? Exceto gato, porco e cachorro. Né? Eu acho que todo mundo não come. Só porco que é consumo. Mas para nós não é. Né? Então, também o halal, que a gente falou que significa permitido, tem carne que comer, essa carne é recomendado, tem carne que comer é permitido, mas não é recomendado. Que eu expliquei né, sobre recomendado e não recomendado. Então, por exemplo, carne de cavalo não é recomendado, mas é permitido, sim, permitido. Normalmente ninguém come, mas se quiser comer, não é recomendado, né?
também, entre aspas, se aconteceu um caso que a pessoa está morrendo de fome no deserto, não sei, não existe nada, só carne haram, a pessoa pode, essa é outra coisa, sim, pode comer. Uhum. A pessoa tem que se salvar. No caso, Né? no recado. Mas a gente está falando no caso normal. Sim. Em condições normais. Então, boi, frango e carneiro, sim, comemos. Que, no caso, tiver o processo, né? Então, podemos comer, sim, comemos. E o resto, como que eu falei, se tiver sangue jorrado, se tiver garra, não comemos. Entendeu? No caso, nenhum animal carnívoro pode ser consumido. Por Não, causa da questão do consumo de sangue. Tem coisas que podemos comer. E que eu não sei o nome. Acho que rena. Rena? Rena. Não é rena? Rena é herbívoro. Não chega a ser carnívoro. É São aquele- bichos meio briguentos, assim, de território É. e tudo. É aquele do Papai Noel? Isso. É bom sinal. Aquele herbívoro. Por exemplo, sim, comemos. Né? Aham. E tem mais animais que eu falei, nos ditos é bem explicado qual você pode comer e qual não, né? Mas, por exemplo, leão, tigre, claro, eu acho que todo mundo... Acho que ninguém comeria, mas... Nós pedimos e eles não comem a gente. Só pra não Nós não... É um acordo, você Eu não me prefiro come, eu não não ter te que como. encarar um desses pra Melhor não. Não quero testar. Tem coisa que é melhor evitar. Você falou pra gente que carne de cavalo é halal, é permitido, mas não é recomendado. Isso. É diferente, então, só pra deixar bem claro pro pessoal de casa, da carne de porco, de suínos. Essa carne não é permitida. Essa é Não haram. é permitido, é haram, proibido. Carne de porco é proibido. Tem motivos, sim tem. O primeiro e o mais importante, o motivo mais importante é que no Alcorão Sagrado, no livro sagrado, o nosso Criador disse que essa carne não é bom para seu corpo. Uhum. Como que um fabricante de carro fala, por exemplo, esse carro não aceita gasolina, vamos supor. Então não aceita. Não tem porquê. O fabricante está falando não aceita. Acabou. E você obedece, né? No caso, o Criador nós está falando, ó, esse tipo de carne não é bom para seu corpo. Não coma. Tá bom. Obedeço. E agora tem motivo? Sim, tem motivo. Tem pesquisas que mostraram para nós alguns motivos. Fora disso, vocês sabem, como que eu falei, tem uma conexão entre o corpo e a alma. O que faz o porco? Come fezes, né? Que é suíno. Então, se comer esse tipo de carne, o que vai acontecer? Você vai ser mesmo, né? Você é o que você come. Você que é famosa essa frase, né? Você que você come. Como que eu falei, o Alcorão também fala, vocês têm que prestar atenção. Sim. Observar o que vocês estão falando, estão comendo. Então, pode ser um dos motivos. Também tem mais motivos que eu não quero dizer. O motivo mais importante que o Alcorão disse que não coma. Então não comemos. E não é só o Alcorão. Outros livros celestiais também disseram. Eu acho que na Bíblia também tem. Tem uma parte dos evangélicos que não comem suínos. O judaísmo também. O judaísmo também não Então, come. o Corão é uma continuação dos outros livros celestiais. Não é uma coisa. Mesmo Deus revelou esses livros, né? Sim, a Bíblia e a Torá, que hoje em dia existem, não são mesmo livro revelado, né? Mas nós acreditamos nos livros. Não só o Corão cita muitas frases dos outros livros anteriores, da Bíblia, da Torá, cita uma história e no final diz o Corão, Deus o Altíssimo diz,
como que nós dissemos na Bíblia, e citam uma frase de Bíblia, Bíblia revelada. Entendeu? Então, a parte que combina com o Corão aceitamos, a parte que não combina não podemos aceitar. Entendeu? Sim. Então, até na Bíblia, que existe hoje em dia, comer carne de porco é citado que não pode comer, né? Então, não é uma coisa nova. Não é costume o consumo. Interessante. Eu acho que Eu acho que é isso. Gostaria de agradecer muito obrigada por novamente por você ter vindo e Eu que concordado passar pra gente, né? Que vocês aí tenham aprendido um pouco mais sobre todo esse abate, né? Não podemos esquecer que isso é uma religião, que deve ser tratada com respeito, assim como gostaria de ser respeitados. Então, muito obrigada por ter vindo, obrigada por passar a tarde com a gente. ter passado esse conhecimento inestimável e que a gente, como médico veterinário, pessoas que estamos trabalhando diretamente com isso, nunca se esqueça que existe essa comunidade, que essa comunidade também deve ser atendida e que nós temos toda a capacidade aqui no Brasil de atendê-los muito bem. Aliás, nós produzimos as melhores carnes do mundo. Então, muito obrigada, Che. Eu que agradeço para vocês que prestem atenção no assunto, que é importante, né, em comunidade muçulmana. E eu acho que toda a comunidade muçulmana está morando em paz. Só existe ignorância, né? Sim, infelizmente. E estamos ajudando a resolver a ignorância, né? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Então, espero que mais uma vez a gente converse mais sobre o assunto. Tem muitas coisas ainda para falar, mas para não atrapalhar os assistentes, então vamos despedir. Você é nosso convidado e sempre que quiser Sempre que voltar, quiser é só nos Só entrar em avisar. contato, estamos marcando. Muito obrigado. Agradeço. Entendi. Obrigada a É isso. você. Obrigada, gente, por terem assistido até aqui. E é isso. Vemos vocês no próximo, então. Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Salam alaikum.